São Paulo, para a gente juntar as duas coisas, porque é exatamente o que acontece no momento do São Paulo agora. É um time na disputa de 2 títulos, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Uma equipe, um elenco fechado com o treinador, como a gente viu ali na reportagem do Eduardo Afonso, né? O Diniz tem o time na mão, conseguiu fazer esse São Paulo se recuperar de eliminações sofridas, o São Paulo tem jogado bem, está liderando o Brasileirão e está nas semifinais, ao mesmo tempo é um São Paulo já de olho em 2021, com mudanças ali importantes na sua direção. Como que você vê esse momento do Tricolor com tudo isso acontecendo? É o famoso fato novo, né, Abel, que a gente está mais do que acostumado a ver no futebol. E acho que o Casares, né, sendo a representação desse fato novo no São Paulo, ele não tem dado ponto sem nó. Porque um cara como ele, um executivo, um cara que está habituado a lidar com comunicação, com marketing, sabe o peso e o simbolismo de alguns gestos. Então, acho que um desses atos que para mim mostram que ele, por mais que seja um dirigente, né, um presidente de clube de primeira viagem, ele sabe onde está pisando, né? Ele já chega, o primeiro ato dele como presidente é ligar para o Raí, acho que foi uma decisão acertada por saber que havia dentro do elenco uma ansiedade para saber se o Raí continua ou não, o próprio respaldo ao Fernando Diniz, e ele diz uma coisa depois, ao falar sobre a confirmação do Muricy, que para mim é emblemática. Ele fala que está trazendo o Muricy para dar suporte e confiança ao Fernando Diniz, projetando que o Fernando Diniz vai continuar no ano que vem, vai ser o treinador do São Paulo. Eu acho que essa decisão está muito condicionada ao fator título, né? Se o Fernando Diniz conquistar alguma coisa, aí o Casares fica numa posição de mantê-lo. Mas ao passar essa mensagem de que o Diniz pode ser o técnico no ano que vem, ele já ajuda a ganhar um pouco da confiança, a ganhar esse ânimo, né, do vestiário, do elenco, porque todo mundo gosta muito do Diniz. Para mim, o Diniz não dá para dizer que ele é o melhor técnico brasileiro em atividade, é um técnico ainda em evolução, mas para mim é o maior especialista em relações humanas, né? Até mais do que o Renato Gaúcho, porque o Diniz consegue ter uma sinergia, uma empatia com os jogadores que é difícil de se ver de um técnico jovem como ele. Geralmente, esses técnicos que têm esse tipo de relação já são mais rodados, né? Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, e o Diniz consegue levar esse rótulo, né? O técnico mais paizão, mas conciliando isso com muito conhecimento, com uma visão de jogo moderna, uma visão de jogo interessante. Eu acho que o Diniz ganha os jogadores por mostrar para eles o que é melhor para fazer dentro de campo, e fazendo isso, eles serão melhores como atletas. E os jogadores tendem a comprar muito esse discurso do Diniz, porque vem o resultado dele com Daniel Alves. A gente dificilmente vê o Diniz dando as broncas que ele dá no Luciano, no Daniel Alves. É porque o Diniz respeita o Daniel? E eu acredito que não, é uma leitura de personalidade diferente, de saber como cobrar um ou outro jogador, e isso faz com que o Diniz tenha esse perfil muito interessante, né? Conciliando o cara que é boleiro, que fala a língua do jogador, mas ao mesmo tempo que consegue dentro de campo passar e praticar um jogo interessante, um jogo vistoso e moderno. Então, para mim, o Diniz, ganhando título ou não, deveria ser o técnico do São Paulo em 2021. Mas como a gente sabe que o Casares também quer esse apoio da torcida ao seu início de mandato, observando todo o desgaste que foi com o Leco à frente do poder, ele vai esperar para dar essa confirmação e certamente vai atrelá-la a um título. E acho que sobre o Kaká, é muito precoce, né? O Kaká está chegando no São Paulo para fazer um estágio. Como não é um cargo remunerado e um cara do tamanho do Kaká, acho que é sempre bom você ter por perto, né, no São Paulo, acho que mal não vai fazer. Mas não dá para equipará-lo ao que o Raí faz hoje. E o Kaká certamente não tem preparo e sabe que precisa se preparar muito mais para fazer o trabalho do Raí, com erros
e acertos. O que o Kaká vai fazer é uma nova função, né? Ou ser preparado para o futuro, até mesmo dentro da gestão do Júlio Casares, mas no momento não tem nada que equipare Raí e Kaká como dirigente ou que o Kaká possa fazer isso num curto prazo. E até o Casares também insinuou que o Raí no futuro pode ser, na gestão dele, um embaixador internacional. Eu não sei se o Raí, depois de viver como dirigente, né, essa intensidade toda, esse dia a dia, vai querer, né, se sujeitar a ser embaixador, a estar vinculado dessa forma. O Raí tem uma vida ativa fora do futebol também. Então, acho que o caminho a se desenhar é o Raí fora do São Paulo e o Kaká sendo preparado para o futuro, eventualmente, se ele se preparar, mostrar competência nesse dia a dia, nesse estágio, talvez ele possa ocupar a posição que um dia foi, né, e atualmente é do Raí. E é óbvio, voltando um pouco também ao Fernando Diniz, é óbvio que o bom relacionamento entre técnico ou entre comissão técnica e jogadores é fundamental para o bom andamento de um time, mas não é só isso. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma filosofia de jogo, que o Fernando Diniz a gente sabe que tem, e ele segue à risca em todos os clubes. E o que a gente tem observado é que no São Paulo, além do bom relacionamento, ele conseguiu fazer os jogadores entenderem o que ele quer. A maneira de jogo que o Fernando Diniz gosta tem sido vista dentro de campo nos jogos do São Paulo. Como que você vê tudo isso junto nesse tricolor do Morumbi em busca de 2 títulos ainda, Pedro? Abel, eu acho que é uma conjunção, uma soma de fatores que o Diniz não tinha tido ainda. Ideia, ele sempre teve. Valor, ele teve. Em alguns momentos ele tinha atletas de confiança nos clubes que ele passou. Ele não conseguia ter tudo isso junto. E me parece que no São Paulo ele conseguiu reunir. E com o tempo, com o respaldo do vestiário, com o respaldo de diretoria, com o respaldo de uma série de fatores ali que permitiram que ele trabalhasse isso com muita tranquilidade. Se a gente parar para falar, eu estava acompanhando aqui a matéria do Edu, até atentamente, a gente fala em líderes ali, né? Braços de confiança intocáveis. O Daniel Alves é o cara que trouxe ele, o Luciano é um cara que ele trouxe. Os jovens foi ele que decidiu apostar, ele que bancou, ele que, sabe, em algum momento ali questionou-se o Brenner, em algum momento questionou-se o Gabriel Sara, por exemplo, não teria condição. Então, tipo assim, ele foi ganhando estofo também a partir das suas decisões. Os resultados demoraram, mas começaram a aparecer em um dado momento. Os jogadores começaram a comprar a ideia dele. Então, foi tudo conspirando a favor. Ele sofreu bastante, o início de trabalho não foi bom, as eliminações não foram tranquilas, a pressão não foi fácil. Só que foi tudo sendo diluído a partir de resultados, e a partir de resultados que chegaram por conta de uma ideia de trabalho. Então, a partir da ideia de trabalho, do processo, ele conseguiu vir angariando nesse apoio, interno e externo. Era um apoio muito limitado ao vestiário. Os jogadores bancaram ele a todo momento, mas ele não tinha um apoio para além do muro do Morumbi. Ele tinha um apoio ali em algum momento, conseguiu de Raí, de Leco. E aí, a partir do resultado, a torcida foi reconhecendo no Fernando Diniz um técnico que deveria estar ali naquele momento. A pressão ela vai ficando, sabe, bem diminuta. Você consegue diminuir a poeira, diminuir a temperatura. Então, acho que todos esses fatores começam a caminhar juntos. Então, quando a gente olha e fala e afirma que São Paulo está brigando por um título do Campeonato Brasileiro, não é só pelo que joga em campo. É pelo que joga em campo, é pelo ambiente que vive, é pela sinergia, é pelo entendimento entre jogadores, vestiário, treinador e gramado. Então, acho que ele conseguiu juntar isso pela primeira vez em um trabalho. E acho que era isso que se esperava dele quando ele chegou ao São Paulo. Se falava muito, olha, ele tem boas ideias, mas ele não transforma em resultados. Olha, ele tem boas ideias, mas ele não tem exatamente bons elencos, como não tinha, por exemplo, um grande elenco fechado no Fluminense. Agora ele vai ter estrutura, boas peças e tempo para trabalhar no São Paulo. Ele conseguiu resolver, conseguiu responder, conseguiu entregar isso que se espera dele. Agora, só voltando um pouquinho, Abel, que eu acho que vale até a gente falar, a gente debateu bastante essa situação do Kaká. Estava acompanhando até as informações que chegam. O Kaká não seria exatamente uma pessoa para trabalhar no dia a dia do futebol do São Paulo. Não cumpriria exatamente uma função do Raí, não frequentaria exatamente o vestiário, o gramado, o dia de jogo ali. O Kaká seria muito mais um embaixador, uma pessoa que leva a imagem de São Paulo para fora do país, que tenta captar patrocinadores, parceiros, que tenta fazer uma espécie de divulgação internacional. E acho que se é um trabalho voluntário de fato, não sei como é que vai ser depois, se tem comissão envolvida, se ele vai acabar participando de alguma coisa. Agora, o que o Brenner falou, mal não faz. Você tem uma figura como o Kaká, sabe, o Kaká é um cara praticamente irretocável. A gente não lembra aqui de uma grande polêmica. Você não tem que questionar do personagem, da figura, sabe, do ser humano Kaká. Então você tem o cara com a imagem do Kaká levando, sabe, o nome do clube para fora para tentar fechar uma parceria,
por um valor, por enquanto, que se diz de graça, mal não faz. Então, acho que faz bem o Casares, com toda a sua habilidade de comunicação, relacionamento, sabe? Relação pública, sabe? Então, acho que ele sabe onde ele está pisando. Quando ele traz um Muricy para coordenar uma transição de base, quando ele tem uma sacada inteligente de não tirar o Raí agora, manter ali até o final do campeonato, porque isso tem um peso no vestiário, quando ele tenta o Kaká para elevar sua marca fora do país. Então, acho que o Casares tenta, pelo menos no primeiro momento, construir essa base política. Base, por acaso, que se diga que o Leco não teve. O Leco era uma unanimidade às avessas. Ninguém queria saber do Leco. Você não via um sopro de elogio ao Leco. A gestão não era boa, não era transparente, São Paulo não conseguia patrocinador, São Paulo não conseguia quitar o salário do Daniel Alves em dia, São Paulo não tinha resultado em campo. Nada que o Leco fazia conseguia ser passível de um elogio. Então o Casares ele começa a se blindar, começa a se armar, começa a tentar gerar um ambiente favorável para iniciar esse trabalho. E, obviamente, se começar esse trabalho com o título brasileiro, é bom que se diga, vai ter muito pouco mérito dele, é um trabalho já construído há algum tempo, talvez permitir que esse ambiente siga tranquilo, seja mérito do Casares, e aí se ele tiver pavimentado um cenário político, sabe, conseguir compor alguma situação interna ali, sabe, abafar, diminuir a temperatura e ainda começar com o título, acho que tende a ter uma vida um pouco mais tranquila que a do Leco ali.